Olá, então vamos conversar mais um pouco sobre aspectos de segurança em unidades de beneficiamento. Primeiramente, né, já que vocês pouco viram sobre o beneficiamento de sementes, vamos falar sobre um pouquinho disso, né? Então vamos pensar que essa unidade, então, ela tem que ter uma estrutura externa, né, aos galpões, por exemplo, né? Então vejam aqui que há uma entrada, né, para os caminhões, há uma área de pesagem, né, há a parte de beneficiamento em si, mais aqui atrás, né, há toda uma estrutura de barracão, né, tudo isso, em tese, deveria ser pavimentado e deveria ser asfaltado ou de alguma forma pavimentado. Então, essa é uma estrutura externa aos galpões, né? Então, vejam que tem muito trânsito de equipamentos, de automóveis, né? Caminhões. E dentro do beneficiamento propriamente dito, né? A gente tem, então, a recepção, né? Uma pré-limpeza e a secagem, né? Os reguladores de fluxo disso tudo, né? A limpeza propriamente dita, depois classificação, tratamento, ensaque, né? E aí, então, armazenamento ou distribuição. Um fluxo bem simples de uma etapa de beneficiamento, tá? Então, alguns equipamentos, né? Então, aqui a gente tem secadores de fluxo radial. Então, vejo que a poeira, os particulados saem aqui dessas pequenas aletinhas, né? A gente tem secadores desse estilo, que aí já ficam na rua, então os particulados não estão no lugar fechado, por exemplo, né, porque secadores intermitentes como esses, alguns são abertos, né, e isso pode trazer poeira, e voltando aqui nesse caso, né, a gente tem ventiladores, então, também com alto ruído, né? Então, isso também é uma coisa importante. Então, estar na rua é algo interessante para a segurança. Bom, aí a gente vai, então, aqui, por exemplo, né, para pré-limpezas, né? Vejam que esses equipamentos são abertos, então, além dos particulares, e vejam que esses equipamentos aqui, todas as partes móveis abertas, né, então, fugindo da NR12, isso é bem, isso ocorre ainda hoje, né, ainda temos equipamentos desse tipo, né, sabendo que algumas mudanças ocorreram, né. Esse aqui é o equipamento que o professor Panoso comentou para vocês, né, que é uma máquina de ar e peneiras, né, antiga, que tem lá na Embrapa, né, uma Clipper, mas vocês vejam que toda a estrutura móvel, né, então aqui polia e correia todas abertas, né, então o que não é adequado nos dias de hoje, né. Aqui outro tipo de equipamento também, né, então vejam que conjuntos de polia e correia são inúmeros, né. Aqui então a mesa densimétrica, né. Então, a mesa decimétrica, os ventiladores causam muito, muito ruído, é uma máquina ruidosa, o professor já falou isso. Aqui tem um ventilão, né? Então, vejam que, notem que aqui, essa é uma foto até do professor Silmar, se não me engano, que o senhor está sobre um saco para alcançar, então, o sistema de alimentação da máquina. Então, isso também a gente tem que se atentar, né? Com pequenas maquinetas, como uma maquineta, né, uma mesa densimétrica pequena, né, que temos aí no laboratório do professor Panoso, e vejam que ela tem aqui, né, o sistema oscilatório exposto também, né? Então, vejo que também ocorre em pequenos equipamentos, né? Aqui, né, novamente, né, conjunto de polia e correia aberta, vejo que aqui
embaixo pode até esse saco laranja pegar que é a polia desse motor aqui, né? E o senhor num toquinho, né? Num toquinho de madeira, né? Um pedaço de madeira, colocando então sementes para serem peneiradas aqui. Então vejam que a todo momento isso pode ocorrer. E todas essas imagens são imagens de máquinas de sementes, obviamente nas suas proporções. É que muitas vezes, né? Vocês podem pensar, né, que iremos trabalhar em grandes indústrias e há vários projetos de sementes no mundo solicitando, né, sementeiros, e muitas vezes a realidade da gente não é o de uma grande empresa, né, o que nos faz, então, visando essa área de segurança, tomar um pouco de cuidado. Então, um pouco que vocês viram na live que a gente discutiu com o professor Alex, né, que é uma pessoa extremamente gabaritada nesse tema, e aqui na Sementes nós tivemos 2 ex-alunos, 2 não, me perdoem, 4, né, professor Vanderlan, a tese dele é uma tese bastante interessante nessa área de segurança, professor Carlos Tillman, também nessa gestão né, de qualidade, também segurança, acho que o mestrado dele foi em segurança, né, aí então, atualmente o professor Alex, né, que trabalhou com isso, quando era nosso aluno, não era professor ainda, e o professor Danilo Franchini, todos eles trabalharam com segurança nas suas teses e dissertações. E aí a gente traz, então, aqui, né, a classificação de riscos ocupacionais em unidade de beneficiamento, né, vejam que os riscos físicos são ruído, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Os riscos químicos, quais são? Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas e produtos químicos em geral, né? Riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Bom, riscos físicos, né? Vamos parar até aqui, depois nós vamos falar dos ergonômicos e dos acidentes, porque esses 3 são mais ditos, né? Então, riscos físicos, a gente comentou muito de ruído, né? Na outra, até porque foi um trabalho levantado pelo Alex, né? Vários equipamentos nossos têm vibração, como MAP e mesa de gravidade, né? Calor, então, nos secadores, isso é bastante levantado, né? Então, vejo que a gente tem, né, frio em alguns lugares com as unidades armazenadoras, não é um frio intenso, mas é o choque térmico, né? Riscos químicos, então a gente tem a poeira orgânica feita pelas próprias sementes, né? A gente pode ter, então, alguma coisa de vapor, por exemplo, proveniente de algum tratamento, né? E aí produtos químicos em geral, de tratamentos de sementes também. Então, vejam que os riscos químicos, assim, bem pontuados, né? E os biológicos, bom, os biológicos podem advir da própria semente palhada vinda do campo, mas também da poeira, né, orgânica que fica acumulada, né, e com isso cresce, então, esses fungos, né? Vejam que no trabalho do Alex tinha também bactérias, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Bom, riscos ergonômicos, então, esforço físico, levantamento de carga, exigência de postura inadequada, monotonia e repetitividade, imposição de ritmos excessivos, mobiliário inadequado, jornada de trabalhos longas, né? Então, nos riscos ergonômicos, né, a gente sabe, por exemplo, que esforço físico excessivo, né, então, na frente de fornalhas, né, colocando lenha em fornalhas ou carregando sacarias, isso é fácil de se controlar, né? Levantamento e movimentação de carga, hoje em dia a gente tem empilhadeiras, também é uma coisa fácil de se controlar, né? Postura inadequada é uma questão de treinamento e de verificação
desses movimentos, né? Às vezes, a imposição dessa postura é feita pela estrutura da unidade. Então, quando a gente planeja essa unidade, a gente tem que pensar nisso também, né? Monotonia e repetitividade, vejo que um laboratório de análise de sementes é muito monótono e repetitivo, porque, né, o trabalho é o mesmo, então vejo que a repetição pode causar lesões em punhos, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Jornadas de trabalhos longas, a gente sabe, né, prolongadas, que a gente sabe que durante a safra temos cada vez menos dias, né, durante uma semeadura ou durante uma colheita, então isso é necessário cuidar, né. Outra coisa que a gente vê muito é o estresse causado por esse pouco período de semeadura ou de colheita, né, fazendo com que possa haver um estresse aí muito grande, tanto físico como psíquico das pessoas que ali trabalham, né. Riscos de acidente, então a gente tem arranjo físico inadequado, máquinas, equipamentos sem proteção, né, ferramentas inadequadas ou defeituosas, trabalho em altura, riscos de natureza elétrica, probabilidade de incêndio ou explosão, acidente com animais peçonhentos, né, e outras ocorrências, né. Então, arranjo físico, a gente deveria verificar isso durante o planejamento da OBS, né, máquinas e equipamentos de proteção, máquinas novas, é obrigatório a NR12, mas vejo que a gente muitas não tem, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Trabalho em altura em amostragem, ou quem trabalha com silos em algum momento, né? Risco de natureza elétrica de todo jeito. Probabilidade de incêndio, então veja, se a gente tem particulados, tem poeira, a gente tem probabilidade de incêndio dentro de uma unidade, né? Animais peçonhentos, porque a gente está perto de determinados locais onde possa existir, tá? E aí, então, a gente coloca, então, dentro desse fluxograma, né, na recepção, então, a gente tem riscos ergonômicos diversos, né, risco de queda em amostragem, trabalho à altura, acidentes com descarga de caminhões, né, principalmente há tombadores agora, né, que fazem esse trabalho, mas muitos ainda não têm isso, e a descarga tem que ser feita por uma pessoa, né, e com isso, então, ou apertar algum dedo, né, pelo levantamento das laterais do caminhão, ou até mesmo para escorregar sobre as sementes para descarregá-las, então, né, exemplos desse tipo. Poeiras originadas da massa de sementes, né, riscos ergonômicos diversos, né, secagens, a gente tem aí incêndio, temperatura extrema, né, para alimentação das fornalhas, né, ruídos, no beneficiamento propriamente dito, né, então a gente tem aí o risco ergonômico, né, poeira originada das sementes durante o processo de beneficiamento, espaços confinados, como silos, por exemplo, né, e riscos elétricos. Aí, vamos falar de todo o processo, aqui já falamos de secagem, vamos falar de armazenamento também, né, então, expurgo, movimentação dessas cargas, né, espaços confinados, os silos são espaços confinados, trânsito de empilhadeira, né, riscos ergonômicos dos mais diversos e temperaturas extremas. Em silos, né, a gente tem incêndios, explosões, desabamento de silo, soterramento de operador na massa e espaços confinados. Vamos falar um pouquinho disso adiante, mesmo que temos poucos casos de a granel dentro de unidade, né? E, finalmente, então, o risco potencial no tratamento e expurgo, né? O tratamento de sementes e expurgo envolve uma série de agentes químicos. Durante o processo são liberados compostos ou produtos que são capazes de penetrar no organismo via a via respiratória, né? Pela natureza da atividade de exposição, pode ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Então, são potenciais riscos que a gente tem que levantar. Veja aqui, a movimentação de cargas, né? Então, sempre a gente tem que se abaixar, né, no sentido de sentar, né, para que a pressão na coluna seja igual, né, esse deveria ser adequado, né, tá?
e não se contorcer para frente, né? Então, aqui algumas explosões em silos, né? Então, veja aqui, a gente tem vários casos famosos de explosão de silo, né? Um em Santa Rosa, esse foi na França. Aqui a gente tem um em Rosário, na Argentina. Vou aumentar o som para vocês ouvirem. Então, vejam, né, nesse vídeo, né, a pessoa estava gravando, então, a tela do computador da câmara de segurança, né, então, quando ocorre a explosão, há uma grande labareda, né, e não há o que se fazer, né. Colapso, né, por causa da formação de ponte, então, vejam que tem toda uma exigência para se entrar dentro dos silos, duas pessoas, todo o aparato de segurança, né? Uma pessoa externa ainda. Por quê? Porque se há né, um consumo de massa feito por insetos ou por fungos, seja o que for, né? E cria uma cavidade, a pessoa quando caminha nessa ponte de grãos, né? Ela vai fazer uma pressão, vai cair nessa cavidade, né? E aí, então, essa ponte vai cair sobre ela, afogando. A mesma coisa ocorre, né, quando cria, então, uma massa vertical e se manda colocar um operador para empurrar ali para aquela massa cair, essa massa pode cair sobre, então, o funcionário, né? Vejam que não se espera que isso ocorra numa unidade de beneficiamento de sementes, né? Isso pode ocorrer com mais possibilidade em unidades de grãos, mas o risco associado é muito grande. Então, subir numa massa de sementes, né, não é adequado nem em silo, nem em graneleiro, nem em momento nenhum. Não se sobe. Primeiro, porque ou é um alimento, ou é algo que a gente quer que se propague, né, como as sementes, então a gente não deveria tratá-lo como pedra, por exemplo, né? E também devido à segurança das pessoas, tá? Então a gente não deveria fazer isso. Outra coisa, né, que num salvamento desse tipo, né, a gente leva 3 ou 4 segundos para ocorrer isso, e a gente só tem 20 segundos para retirar a pessoa dessa situação, porque senão ela vai entrar em asfixia, né? Então ela vai se afogar. Por que ela se afoga? Porque a pressão no pulmão é tão grande que a pessoa não consegue respirar, tá? Então se faz necessário de cordas e de aparatos de segurança para retirar então essa pessoa. Por causa disso que tem que ter 2 pessoas, né? Uma olhando quem trabalha dentro do silo e uma terceira então, né? Porque vá que essa segunda pessoa acha que entrar dentro do silo vai resolver o problema, né? Então, o que não vai resolver, né? Então, essa terceira pessoa fica cuidando. Então, veja que tem que mobilizar 3 pessoas num procedimento desse, né? Então, não deveria ocorrer. Aqui, né, então, mostrando alguns equipamentos, né, já protegidos, então vejo que aqui tem uma camada de proteção para não entrar nenhum animal, para ninguém colocar a mão durante, nas hélices das pás dos ventiladores aqui, né, estruturas adequadas aqui para fundo de silo, né, com proteção, escadas, né, então escadas, tem que ter escadas para subir silos, né, não se deve se pendurar ou
se criar um aparato para subir no silo, né? E aqui, então, por exemplo, um exemplo para se trabalhar em cima de colhedoras, né? Com todo o aparato de segurança, que também serve, por exemplo, para amostragem de grãos ou de sementes sobre caminhões, tá? E aqui alguns exemplos de perigos, né, que ocorrem. Então, aqui o senhor está com o aparato de segurança, mas ele prendeu de uma forma que ele vai bater, né, na hora que fazer o pêndulo, ele vai bater nessa estrutura daqui de cima. Então, não adianta também ter o aparato e não saber fazer, né? Outra coisa, então, subir nos silos, né, como se fosse um alpinista, não é o correto. A gente tem que ter estruturas, né, para fazer esse tipo de trabalho. Então, tem que contratar alguém que realmente saiba o que está fazendo, né, tá? Outra coisa, então, é a abertura de silos, né, então, se tem várias aberturas, a gente tem que tomar cuidado para esse silo não colapsar, né, sempre tendenciando a abertura do centro, né, e não as aberturas laterais. Muitas vezes, dentro dos projetos, a gente faz uma única saída de produto, justamente para não correr isso, para alguém não ligar com algum equívoco, né, e isso ocorrer, ou mesmo, né, que tem que tomar cuidado se não tem algum tipo de cavidade, né, porque senão vai fazer uma tensão para determinado lugar e outro não, né. E aqui, então, silos que resistam, né, a temores de terra, que não é no caso do Brasil, mas a gente os silos têm que resistir, por exemplo, a ventos, né, então, por exemplo, aqui na região sul do Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar, a gente tem ventos de 100, 120 km por hora, então, esses silos têm que ser resistentes para isso, né? Então, tem que se contratar uma empresa e a manutenção desses silos são muito importantes para manter a segurança do local, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de acidentes, né? Porque parece que não ocorrem acidentes, mas ocorrem muitos. Esses são os dados dos Estados Unidos, né? Aonde mais ocorrem acidentes na área agrícola são nas áreas de armazenagem de grãos, tá? Então, vejam que perigo é isso, né? Opa. Aqui, então, a gente tem casos, né, de afogamentos, de quedas dentro de silos, né, vejam que são números bem expressivos, né, não são poucos números, tá? E o número, então, de casos fatais, né, ocorre em que idades, né? Ocorre nas idades que a gente diz que são mais perigosas, né? Nos jovens, né, por não ter medo daquela situação, por não saber, né, que é um local inseguro, né, e ocorrem com as pessoas de mais idade, porque eu estou há 20 anos fazendo isso, eu sei o que eu estou fazendo, né, então, essa cultura não privilegia a segurança, tá? Isso nós estamos falando num país que a gente entende que deveria ter maior educação, né? E o que é mais bacana, né, que há grande número de acidentes, né, mas grande parte deles são não fatais, porque eles têm um treinamento de segurança bem grande lá, o que não ocorre com a gente aqui, né, agora tem ocorrido mais. Aonde ocorrem mais esses acidentes nos Estados Unidos, né, é na região do Corn Belt, né, então na região onde é produzido grãos, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante a atenção, né? Então, o que a gente entende que na nossa situação, no Brasil, no nosso país, não é muito diferente. Com isso, então, né, a gente acaba esse assunto e aí na semana que vem nós vamos tirar as nossas dúvidas. Tudo de bom para vocês e boa semana. Muito obrigada.